Quando a gente constrói um deck de Magic, a gente pode separar esse deck em duas partes. Aquilo que é necessário para o deck funcionar, para o deck rodar, e aquilo que é agradável, aquilo que a gente gostaria que estivesse ali, seja por motivos de história, seja por motivos de... a gente simplesmente gosta daquele efeito. Então eu vou fazer uma analogia com culinária e vou colocar como sendo a massa da pizza e os toppings, ou o sabor da pizza. E pode ser que você, que está assistindo especificamente, seja um amante ferrenho da gastronomia e você fala, não, eu quero fazer a minha pizza desde a massa, eu vou acompanhar cada ingrediente, misturar na proporção correta, colocar tudo no tempo correto e fazer a melhor pizza desde o início. Pode ser, mas a maioria das pessoas não vai ter tanto trabalho assim. Então ela talvez já compre a massa pronta, talvez ela peça para alguém fazer, enfim. Não vai ser ela mesma fazer desde o começo. E no Magic a gente tem essa mesma questão. Algumas pessoas vão pegar o deck da internet e adaptar para os padrões que ela quer seguir, botar uma carta ou outra, mas a base do deck tá ali na internet. No caso do Magic, o equivalente à massa da pizza seria a questão matemática de quantas cartas de cada efeito, quantos terrenos, quanto de cada elemento necessário do jogo você tem que ter naquele deck para que ele funcione. Alguns decks, como o 8-Track do Modern e o Infect do Legacy, por exemplo, que usam o Ecúlio e Aflição Berrante e o Agente Deteriorado e o Elfo Brilhante, respectivamente, giram em torno desses efeitos. No caso do 8-Track, gira em torno do Ecúlio e essa questão de descarte e o oponente não ter mão. E no caso do Infect, obviamente, uma carta com Infect, uma criatura barata que tem um Infect para poder causar o dano por marcadores. Mas o essencial é que você tem que ter esse efeito. E quantas cartas desse efeito você tem que ter? Eu vou colocar aqui na tela um gráfico da probabilidade de você comprar pelo menos uma carta daquele efeito específico entre o turno 1 e o turno 8. Esse gráfico você vai estar jogando na play, você começou a partida, então você não vai ter uma carta a mais no seu primeiro turno. Então a gente tem que no turno 1, se você tiver apenas uma cópia daquele efeito, você tem 11,7% de chance de comprar aquela carta, de ter aquele efeito na sua mão inicial. Se você, por outro lado, tiver 8 cópias desse efeito, você tem 65,4% de chance de ter ele já na sua mão inicial. Já garantir que você vai ter acesso àquele efeito quando você tiver a mana suficiente, quando você puder conjurar aquela mágica, você já vai ter ele na sua mão. Agora, alguns efeitos não precisam necessariamente estar na sua mão inicial, pode ser que o custo de mana deles já seja mais alto, então tudo bem, vamos colocar que você não vai ter só o turno 1. Vamos colocar que você, de alguma forma, conseguiu chegar no turno 6. Se você tem uma carta, você tem 20% de chance, ou seja, 1 em 5 partidas, você vai ter encontrado o seu efeito desejado até o turno 6. Em contrapartida, se você tiver 8 cópias daquele efeito, você tem 85,3% de chance de ter encontrado aquele efeito. De novo, é mais do que 4 vezes a chance de você ter encontrado aquele efeito. Então, tradicionalmente, se considera que 8 é a quantidade mínima para um certo efeito se você quer que seu deck rode em torno dele. Agora, pegando esse approach, esse princípio matemático que colocam como você faz o seu deck num formato de 60 cartas, existe uma forma de você colocar isso dentro de um deck de Commander. Então assim, especialmente no Commander, as pessoas tendem a favorecer os toppings da pizza, elas tendem a favorecer as cartas que são legais, que tem um flavor agradável, que tem um sentimento de nostalgia, que tenha algo que te agrade pela carta. Só que a maioria das pessoas também não gosta de perder todas as partidas, né? E se você ignorar completamente a questão de probabilidade e a matemática do jogo, que é sim central no Magic, você provavelmente vai ganhar muito pouco e aí também fica chato, né? A ideia obviamente não é sempre ganhar, mas nunca ganhar é desagradável. Então como que a gente pode minimizar a probabilidade da gente ter uma partida horrorosa, que não vem as cartas legais, que não vem o efeito que a gente quer, que não vem nada disso? Então, para isso existe uma teoria chamada de 8x8. E como funciona essa teoria de 8x8? Ela é basicamente assim, você tem 35 lands e você tem o seu comandante. Essas 36 cartas são imutáveis a princípio. Você tem que ter pelo menos 35 lands e você tem que ter o seu comandante. Claro que num deck realmente você pode tirar lands, você pode adicionar mais lands, não é algo fixo, não é uma regra do jogo, mas pelo modelo, para a base do modelo, é isso. E sobram então 64 cartas. 64 dividido por 8, que é a quantidade de cartas em cada um desses efeitos, você tem 8. Você tem 8 pacotes
Um pacote é um conjunto de 8 cartas que fazem um determinado efeito, e você tem 8 deles para distribuir como você quiser. Alguns são mais comuns do que outros. Por exemplo, aceleração de mana e compra de cartas são efeitos que todos os decks vão ter em algum ponto, porque senão você vai ficar para trás. São efeitos essenciais dentro do Commander, e se você preferir, não vou colocar só as cartas que eu gosto, a probabilidade vai sempre jogar contra você, e novamente é isso que a gente está tentando evitar com essa teoria. E eu vou mostrar para vocês como funciona esse formato 8x8 num deck de verdade. Aqui nós temos o deck da Kemba, Regente K, e ela é um deck de equipamentos e tokens, como diz a carta. Mas o importante aqui não é exatamente o que esse deck faz, ou quão bom ele está, ou quão forte ele está, até porque esse deck aqui tinha um certo budget em consideração, um certo limite financeiro, mas a ideia é mostrar como funciona a teoria dos pacotes na prática. Então, primeiramente, nós vamos ter as lands. Aqui diz 37 lands, porque está somando essas duas cartas aqui que são mágicas, porque o outro lado delas é uma land. Então elas estão aqui categorizadas como land, mas na verdade elas não precisam ser lands. Então isso é obviamente interessante para que você tenha acesso a mais lands sem ficar preso em possivelmente comprar lands demais, mas isso também não vem ao caso, colocando como aceleração de mana e compra de cartas como efeitos principais. Eu tenho 10 de cada efeito. Ah, mas você não disse que eram 8? Sim, o pacote são 8. O pacote base são 8, só que alguns efeitos são mais importantes do que outros, então você pode quebrar alguns pacotes e dividir ele em subpacotes ou em distribuir ele entre outros pacotes, que foi o que eu fiz. Por exemplo, eu não acho que precisam de 8 globais nesse deck. Até porque é um deck que usa muitas criaturas, eu não acho que é necessário. Agora, eu separei um pacote em 2. Eu separei ele entre globais, que são essas 4, e eu separei ele em recursão. E eu somei esses dois para formar um pacote. Claro que eles não fazem o mesmo efeito, então nesse caso aqui eu não vou ter mais de 50% de chance de ter uma das recursões ou uma das globais na minha mão inicial, porque eu julgo que eu não preciso ter essas cartas na minha mão inicial. Eu não preciso ter o acesso a elas com tanta frequência como eu gostaria de ter aceleração de mana e ou card draw, por exemplo. Um dos meus outros pacotes é tokens. São cartas que servem basicamente para criar tokens, porque, por exemplo, Shuko não cria token, só que é uma carta que custa 1 mana e 0 para equipar, e na minha manutenção a Kemba vai criar gatos 2/2 de acordo com o número de equipamentos que estão equipados nela. Então, um equipamento que custa 1 mana e equipa por 0 é muito bom para criar tokens, então eu coloquei ele aqui como uma fonte de tokens. Outras cartas criam tokens naturalmente. Por exemplo, essa carta, sempre que eu bater com a criatura equipada, ela vai criar um token de cavaleiro 2/2. Então ela naturalmente cria tokens. Essa carta vai criar um anjo 4/4 sempre que a criatura atacar. Então elas servem para esse efeito. Eu tenho 6 cartas que criam tokens. Eu tenho 7 cartas que dão alguma forma de vantagem para as minhas outras cartas. Por exemplo, essa carta aqui aumenta o poder da criatura equipada de acordo com a quantidade de equipamentos que estão equipados nela. Naturalmente, o meu deck busca equipar vários equipamentos diferentes na Kemba, então ela vai crescer bastante. Então esse tipo de efeito de aumentar as minhas criaturas tem 7 cartas. É difícil que todas as criaturas consigam bater, até é possível, mas considerando ainda que eu estou em mono white, é complicado. Então eu foquei mais em uma criatura poder bater, no caso da evasão, seria a minha própria comandante. Mas o Odrek está aqui, por exemplo, para dar voar para todas as minhas criaturas, ou dar ameaçar para todas as minhas criaturas, dependendo do que eu tenha no momento. E isso possivelmente é algo que vai me fazer ganhar o jogo. Se eu tiver criaturas o suficiente, todas voando, por exemplo, é difícil que os oponentes tenham tantas criaturas assim voando. E esse deck faz muitas criaturas diferentes. Mas vão ter situações onde eu preciso responder a alguma coisa que meu oponente faça. Então para isso eu coloquei 7, que na verdade são 8, porque uma dessas cartas que está colocada como land é possivelmente uma remoção de criatura. Então aqui diz que são 7, mas na realidade são 8. E a mesma coisa acontece com proteção, que é um efeito que eu vou comentar daqui a pouco. Mas em remoções,
tem cartas que fazem exatamente isso. Elas respondem a alguma coisa que aconteceu. Agora, uma das coisas mais importantes enquanto você está balanceando esses pacotes é que eles não precisam ser exclusivamente para aquela função. Por exemplo, aqui tem o Ugin. O Ugin, ele é uma remoção. Nesse deck, ele serve como acelerador de mana e como uma vantagem de cartas. Ele não efetivamente compra a carta, mas se você manifesta a carta e ela morre, ela volta para sua mão e você tem acesso a ela. Para todos os quesitos práticos, compra de carta. Tem muitas mágicas de incolores, então ele vai acelerar mana de certa forma, porque as mágicas vão custar menos. E redução de custo é um tipo de aceleração de mana muito interessante, porque funciona para todas as mágicas, né? Normalmente, quando você acelera a mana, você vai gastar aquela mana para conjurar alguma coisa e pronto, durante aquele turno aquela mana acabou. Redução de custo não funciona assim, então ele ocupa 3 espaços dentro desse deck. Ele faz 3 funções diferentes que eu gostaria de ter e ele ocupa o espaço de uma só dentro desses pacotes. Então, se a gente conseguisse fazer isso com todas as cartas, ocupassem todas as posições, seria o ideal. Claro que, para que isso aconteça, primeiro, tem que existir uma carta que faça tudo isso, que eu vou dar um spoiler para vocês, não existem cartas que façam tudo isso, mas, além disso, ela provavelmente teria um custo de mana muito alto. A versatilidade é um fator que é levado em consideração quando fazem o custo das mágicas. Então, quanto mais versátil é a mágica, mais mana ela vai custar, provavelmente. Então, você tem que equilibrar dentro de cada um desses pacotes qual vai ser o custo de mana, o quão rápido você vai conseguir fazer aquela mágica, porque não basta só colocar as melhores de cada, você tem que ainda levar em consideração todos os outros fatores que você já levaria normalmente. Ou seja, mágicas que têm um custo menor, elas são importantes para você poder equilibrar. Novamente, o Commander é um formato diferente dos outros e os jogos, eles não só tendem a durar mais, mas eles tendem a ter efeitos maiores. Você tem que compensar o fato, muitas vezes, de ter mais oponentes. Você vai ter 3 oponentes em vez de um só. Então você precisa que os efeitos sejam mais fortes. Mesmo que eles não custem muita mana, você precisa que os efeitos sejam mais fortes e progridam o seu plano de vitória, né? E parte do meu plano de vitória nesse deck é que o meu comandante tem que ficar vivo. Porque em todas as minhas manutenções eu preciso que ele esteja vivo para que ele crie as criaturas dele e que ele possa bater. Então, meu deck não tem tantas formas assim de colocar ímpeto nas criaturas, tem algumas, mas não são muitas, e então eu preciso proteger ele. Por sorte, tem várias formas de proteger. Aqui novamente diz que tem 7 formas, mas na realidade são 8 porque uma dessas formas está colocado como land. Aqui, por exemplo, uma das formas de proteção também dá ímpeto. E a outra forma de proteção também dá ímpeto. São 2 das minhas poucas formas de dar ímpeto, mas são formas que estão dentro do tema do deck, ou seja, só de ter uma dessas 2 cartas que dá ímpeto e uma certa forma de proteção, seja Hexproof ou Shroud, eu também vou ter mais equipamentos equipados na minha criatura e vou criar tokens. Então, essas 2 cartas estão aqui como proteção, porque é o efeito principal delas para mim. Mas elas também ajudam o efeito de token. Então, na prática, aqui já tem 8. Já tem 8 formas de criar token, não 6. Por exemplo, essa carta aqui ela vai popular, ou seja, eu vou criar mais um token. Claro, não é um token fantástico, não é um token gigantesco. Salvo uma exceção, não vai ser um token gigantesco. Mas é um token de qualquer forma e nesse caso ele vem basicamente de brinde, porque o efeito, a ideia dela é proteger as outras criaturas e eu ganho um token a mais. Em questão de compra de cartas, por exemplo, eu tenho vários equipamentos que fazem isso. Essa carta aqui inclusive cria um token grande se eu quiser copiar com aquele outro efeito, é a exceção que eu comentei, mas o ponto é, todas essas caixas aqui servem para mim comprar carta de uma forma ou de outra, mas eu gostaria de ter mais do que 10 fontes de vantagem de carta, né? E vantagem de carta eu digo especificamente de compra de cartas, porque a recursão das cartas também vai ser uma certa forma de vantagem, mas eu gostaria de ter acesso a cartas novas, a cartas que eu não vi ainda. Então eu tenho cartas em outros pacotes que também me ajudam a comprar mais cartas. Por exemplo, no pacote de aceleração de mana eu tenho um arquivo de Edro, que se eu já não precisar de mana naquele momento, se eu já tiver mana suficiente, eu posso sacrificar e comprar mais 2 cartas. O Ugin, que eu já comentei, também me ajuda, e aqui dentro das lands eu tenho o Salão da Guerra, e
o Arco de Horácica. Então esse equilíbrio entre a carta tá ali por um certo motivo, mas ela contribui para outros motivos, é o que vai te dar acesso e aumentar a probabilidade de você conseguir aquele efeito durante o jogo. Então, se você quer jogar uma estratégia que é tradicionalmente mais fraca, você precisa compensar de uma outra forma. Claro, se você quiser ganhar as partidas, se você quiser só jogar por jogar, não é necessário, mas se você quiser aumentar suas chances de ganhar, mesmo mantendo aquela estratégia um pouco mais fraca, quanto mais você otimizar em questões matemáticas, melhor vai ser essa sua chance. Bom, eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma, seja porque você gostou desse approach mais matemático para a construção de decks, ou porque você tem um approach próprio, um template que você segue, que você gostaria de usar algum desses princípios, e se você tiver algum approach seu ou algo único, deixa aqui nos comentários. É sempre interessante ver as formas diferentes de construir decks. E se você tiver interesse em pensar os jogos além daquilo que eles já aparentam logo de cara, normalmente algum princípio filosófico ou algo psicológico relacionado àqueles jogos, algo que a gente vive na nossa vida, na vida real, que acontece com a gente e que aquele jogo representa de alguma forma. Hoje foi Magic, mas vão ser vários jogos diferentes dependendo do vídeo. E se você tiver interesse em acompanhar isso, acompanhe aqui no canal Lente Prismática, que vão ter mais vários vídeos sobre isso. E já tem alguns, inclusive, se você quiser ver os passados, eu vou deixar aqui no card. E é isso aí, valeu e até a próxima.